Neura da edição, olá! Você deve estar se perguntando, mas você já não publicou esse vídeo? Já publiquei indicação de série no meu canal principal e ninguém assistiu. Então eu tô publicando nesse porque vai que nesse as pessoas assistem, não é mesmo? Só pra não achar que eu tô copiando conteúdo de um canal pra outro aqui, ninguém viu mesmo, né? Então, aproveitem! Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam muito bem-vindos ao meu canal. Meu nome é Neuraci, mas como sempre você pode me chamar de Neura. E hoje nós vamos falar sobre séries. Yeah! É isso, gente. Esse vídeo é um vídeo de teste, é um vídeo beta, de uma maneira de a gente chegar no meio do caminho, porque vocês sempre me pedem para eu analisar séries e não existe o tempo, gente. Eu não sei se vocês sabem, mas 100% do canal é feito por mim, desde roteiro, produção, edição, cabelo, maquiagem, figurino, tudo sou eu que faço. Então não existe o tempo. Por exemplo, hoje são 9 horas da noite de um domingo. Eu passei o dia todo gravando um vídeo que vai sair na próxima semana e esse foi o único espaço que eu achei para falar sobre isso. E quando eu sair dessa gravação, eu vou direto editar o vídeo que vai sair essa semana para dar tempo. Então estamos no momento em que eu não consigo fazer uma análise devida de séries. Então estamos no momento que eu não consigo fazer uma análise do jeito que eu gostaria sobre séries, até as mais curtinhas. Ainda é muito longo para me fazer. Esse é o meio do caminho. O que eu fiz? Desde o começo desse ano, eu fiz um documento chamado Favoritos Subestimados, que são séries que eu amo muito, mas eu não acho que receberam devido amor. O que me impediu de fazer esse vídeo antes foi que algumas dessas séries não tem aonde assistir de maneira legal. E daí eu fiquei tipo, cara, eu vou indicar um negócio, não tem onde assistir? Mas eu lembro que vocês são ótimos. Então, os seriados que não tiverem disponíveis para assistir aqui e vocês souberem uma maneira ou um link para assistir esses seriados, coloca nos comentários. Vamos fazer um grande compartilhamento de informações nos comentários para que todos possam assistir, porque toda vez que eu não sei de alguma coisa, vocês dão um jeito de descobrir. Então, fechou forte. Esse vídeo vai ser dividido em duas partes. Por quê? Porque sim. Porque deu trabalho. Porque a minha roupinha é ótima. Inclusive, minha roupa não significa nada. Eu apenas acordei hoje falando smoking de glitter. E chegamos aqui realizando todos os pensamentos intrusivos nesse canal. Eu já tentei fazer esse vídeo uma vez e ficou bem bosta, porque eu tava meio sem rumo. Eu falei, eu conheço a série, eu vou falar o que eu quiser. Não consegui. Ficou bem ruim, ficou bem prolixo. Então, dessa vez, eu fiz uma estrutura. Cada seriado vai ser dividido em 3 coisas. O plot, que é o que é a história. Se você gosta você vai gostar desse seriado. E por que eu, pessoalmente, recomendo ele. O nosso primeiro seriado é o Arrested Development. E ele tá disponível na Netflix. Esse seriado é sobre uma família disfuncional que tem um negócio falido. O patriarca da família vai preso e o único filho que tem um mínimo de valores morais é colocado para cuidar dessa empresa e da família dele. Só que a família deles é doida, é muito doida. E a família, mesmo falida, não quer se diminuir, não quer deixar de fazer as coisas, não quer começar a trabalhar. É sensacional. Se você gosta de Seinfeld, de VIP, de Parks and Recreation e de The Office, você vai gostar desse seriado. Por que eu recomendo que você assista esse seriado? Porque as piadas são fodas, eles são incríveis. Existem piadas dentro de piadas e dentro de piadas. Todos os personagens, eles são muito geniais. Esse é um dos seriados que eu uso como inspiração para roteiros que eu faço aqui no canal, de tão bom que é a estrutura do que eles fazem. Tem piadas que começam no primeiro episódio e acabam no final da temporada. Tem piadas que são corriqueiras uma temporada inteira. É muito, muito bom. Todos os atores estão lá porque eles gostam do roteiro, eles gostam da história. Porque ninguém tá ganhando bem. Esse seriado antes passava na televisão, ninguém assistiu. Depois ele ganhou uma coisa meio cult, assim, que assistia, gostava muito, mas ele não conseguiu ganhar o público geral, mesmo sendo absolutamente genial. Ele é o tipo de seriado que ele tem um roteiro tão bom que ele pode falar as coisas mais canceláveis do mundo, mas a maneira como ele faz isso não é cancelável. Eles fazem as maiores atrocidades que você possa imaginar e dentro do contexto do filme não fica ofensivo nem estranho. Se você gosta de comédia, roteiro bem feito, piada bem criada, humor meio desconfortável, que nem tem, por exemplo, do Office, vocês vão adorar esse seriado. Só não assistam a última temporada, que foi a Netflix que fez meio que um reboot, um remake, e todos os atores estavam já em outro patamar de sucesso. E todos eles tinham uma agenda complicada, eles meio que tentaram juntar todo mundo de uma maneira falsa, sabe? Onde ninguém tava na sala junto. Horrível! Horrível! Ignorem as últimas temporadas. Assistam só as tradicionais. E vocês não vão se arrepender. Segundo seriado, Lovesick. Esse era um seriado que estava disponível na Netflix até esses dias, eu não sei pra onde é que ele foi. Ele começou como
com um nome muito estranho, que o nome era Scrotal Recall. Por quê? Porque é a história de um cara que ele descobre que ele tá com uma doença venérea. E ele precisa avisar todas as ex-namoradas dele pra elas fazerem o exame também, porque ele não sabe em que momento ele contraiu isso e ele só percebeu muito depois. As 2 temporadas do seriado são ele e os amigos indo de namorada em namorada, e cada namorada a gente aprende um pouco mais sobre a história de cada um desses personagens. É uma comédia, mas também é uma comédia romântica. Se você gosta de romance, comédias românticas, você vai adorar esse filme, porque ele tem aquele sentimento gostosinho de comédia romântica, sabe? De, que graça esse romance. Tem o negócio de melhores amigos que um é apaixonado pelo outro e o outro não nota. Então é uma história que você quer ficar tipo, esse seriado é pra você, se você conseguir encontrar ele em algum lugar. É um casal bonitinho, é um romance legal, os personagens coadjuvantes também têm várias qualidades interessantes. Ele tem uma vibe de Bridget Jones, de Um Lugar Chamado Notting Hill, de filmes da Sandra Bullock, sabe? Aqueles, tipo, Enquanto Você Dormia, Amor à Segunda Vista. Então eu recomendo muito, muito mesmo que vocês assistam. Próximo é um desenho animado. Como que é o nome? Kid Cosmic. Ele tá na Netflix desde sempre. E, acima de tudo, eu quero que vocês assistam, porque o que a Netflix fez com esse desenho é maldade. Ele tem 2 temporadas, se eu não me engano. É sobre uma criança que é órfã. Ela vive numa cidadezinha que fica em lugar nenhum, na puta que pariu do oeste. Ela mora sozinha, ela deve ter uns 7, 8 anos, mora sozinha, mas pessoas da cidade cuidam dele. Ele é completamente viciado em histórias em quadrinhos. E um dia, acontece meio que uma chuva de meteoros e umas pedras preciosas caem no chão. E cada uma dessas pedras dá direito a um poder especial para quem tiver a pedra. Então, a criança que vivia em lugar nenhum do oeste consegue realizar seus sonhos de ser um super-herói. Só que várias coisas vão acontecendo e mais pessoas vão ganhando os poderes. O governo dos Estados Unidos está se metendo no meio, tem um monte de alienígena se metendo no meio, tem várias coisas legais e bem feitas numa história legal que a Netflix cagou. A animação é super bonitinha, ela é super estilosa. Se você gosta de séries animadas, de desenho animado no geral, de histórias em quadrinhos, de filmes de super-herói, de desenhos de super-herói, vocês vão gostar muito, muito. E é o tipo de seriado pra você falar, tipo, nossa, cara, eu não quero raciocinar, eu não quero evoluir, eu só quero assistir um negócio que faça ficar, tipo, legal, muito bom, tô feliz. É esse, Kid Cosmic. E ele também é um ótimo desenho pra ver em família. Então, vocês que têm criança, que têm pré-adolescente aqui no canal, é um seriado muito bom pra assistir em família. É um seriado que consegue entreter crianças, pré-adolescentes, adolescentes e adultos ao mesmo tempo. E tem na Netflix. Próximo seriado, Efeitos Colaterais. É um seriado novo, ele tá na HBO Max. E é a história de um hippie contra o sistema que encontra um cogumelo que tem a possibilidade de curar absolutamente qualquer doença. E a gente vai ver a relação desse protagonista com o cogumelo que pode curar qualquer doença, a relação de uma comunidade, uma seita, que procura loucamente esse cogumelo, como eles vão lidar com isso também, e com a indústria farmacêutica, que descobre isso também, e também quer fazer um remédio que salve todo mundo, e eles façam milhões e milhões e milhões de dólares. Se você gosta de usar drogas, ir em raves, BoJack Horseman, e os desenhos do Adult Swim, que tem no Cartoon Network, vocês vão amar esse desenho. A animação, ela é estilizada, ela tem alguns aspectos de anime, mas assim, não tantos. O personagem principal é diferenciado. Eu acho que eu não vi nenhuma animação adulta com o personagem principal daquele, que ele é muito sincero, ele é muito bem, ele tá fazendo o melhor, mas ninguém mais tá. Todo mundo tá atrás de lucro. A narrativa é muito interessante. A maneira como cada pessoa interage com uma droga possivelmente pode salvar o mundo inteiro de todas as doenças é interessante. E eu não vi muita gente falando sobre ele no Brasil. Fora do Brasil eu também não vi. Mas é realmente muito bem feita. Essa série merece carinho, ela merece atenção e ela merece que as pessoas assistam pra ter mais temporadas. Porque é boa, eu quero saber o que acontece. Ele consegue ser ficção científica, mas ao mesmo tempo parecer que pode acontecer na nossa realidade. E faz a gente pensar o que nós faríamos enquanto sociedade se isso acontecesse na nossa realidade. Então ele é fantástico e realista ao mesmo tempo. Não sendo repetitiva, recomendo demais. Próximo seriado, o nome é Man Seeking Woman. É um seriado que eu também não sei onde vocês vão achar, mas é uma história que parece tradicional. É a história do Josh. Ele acabou de terminar um relacionamento de longa data com uma mulher que ele achava que ia ser a mulher da vida dele, mas não. E ele é um eterno romântico, e as temporadas desse seriado são o Josh procurando o amor.
E esse seriado é perfeito se você gosta de surrealismo, romances fora da caixa e total e completo desprendimento da realidade. Por quê? Porque esse filme, ele vai seguir uma narrativa literal e fantástica ao mesmo tempo. Tem um episódio que ele vai sair com uma mulher. Só que a mulher, na verdade, é um troll que vive debaixo da ponte. Ela é literalmente o troll que vive debaixo da ponte. Então todo mundo que ele vai falar, tipo, não tá rolando o nosso relacionamento. Ela é um troll que vive debaixo da ponte. Todo mundo olha pra ele e fala, nossa, que preconceituoso, você é tão fútil assim, com aparências? Ele fala, não, ela tentou me bater. E é literalmente um trollzinho. Uma moça troll que vive debaixo da ponte. Tem um episódio que ele vai sair com os amigos dele e ele vai encontrar a namorada dele com o outro relacionamento que ele tá. E esse outro relacionamento é literalmente Hitler, com 120 anos de idade. E daí ele olha pra todo mundo e fala, ela tá namorando com Hitler. E eles falam, não, você tá sendo muito ciumento. Você tem que aprender a separar essas coisas. Você tá sendo ofensivo. É literalmente Hitler. E ninguém percebe, a não ser ele. Tem um episódio da irmã dele que ela tem um caso com o Papai Noel. Cada episódio, você não tem ideia do que vai acontecer. E isso é incrível. Então, se você gosta de seriados que não foram apresentados à casinha, para eles entrarem e saírem, é lá longe. Extremamente criativo, extremamente divertido. É baseado num livro, que eu li o livro, inclusive, esse seriado fez eu ficar fã do cara que escreveu, que é o Simon Rich. Eu li todos os livros que ele já fez, são livros de contos surrealistas. Recomendo demais, inclusive me deu até vontade de assistir de novo. E surrealismo é meu gênero, né? Adoro um desprendimento da realidade. O próximo seriado, Caos, da Netflix. Ele é um seriado relativamente novo. E se você gosta de mitologia grega, passar raiva com os cancelamentos da Netflix e do Jeffrey Goldblum, esse seriado é pra você. O seriado Caos, ele é como se toda a mitologia grega acontecesse nos tempos atuais e como nós reagiríamos em relação a isso. Só que a maneira como esse universo foi construído é tão pica que como é que a Netflix cancelou isso? Mesmo que a Netflix tenha cancelado, a primeira temporada é tão foda que vale a pena você assistir mesmo sabendo que não vai ter continuação. Eles pegaram todos os personagens da mitologia grega e eles conseguiram fazer eles de uma versão atual com contexto. Então não é só tipo, essa personagem que tem duas qualidades que são iguais à mitologia grega. Não. É a história dessa pessoa, ela tem esse contexto, ela foi pra esse lugar, ela tem esse marido fez isso aqui e tudo isso é retratado no filme como se fosse real. Outra coisa top, ele é um filme sobre mitologia grega que se passa na Grécia. Então é um governo grego que tem contato direto com os deuses, que tem relações diretas com eventos sobrenaturais que acontecem, a maneira como tudo é dividido, como tudo aparece, cara, sensacional. Sensacional mesmo. É bonito, é bem feito, as atuações são boas, você se encanta com cada aspecto dos personagens, mas a Netflix cancelou, eu acho que porque literalmente o mundo inteiro não assistiu no primeiro final de semana, porque eles avisaram, sei lá, na segunda semana depois que foi lançado. Maldade! Maldade! Nossa, que ódio! O próximo é o Infinity Train. Também não sei onde você pode achar Infinity Train. É uma animação, e se você gosta de suspense, ficção científica, animações infantis que funcionam perfeitamente para adultos e Black Mirror, esse seriado é para você. É a história de uma menina que foi raptada por um trem. Esse trem tem vários vagões e cada vagão acontece uma experiência fantástica completamente diferente. Cada vagão funciona de maneiras diferentes e cada vagão tem meio que uma charada para você resolver. Ela chega no trem, ela não sabe o que tá acontecendo e um número aparece na mão dela. E essas todas as informações que eu posso passar para vocês sem estragar a história do desenho. É um desenho extremamente criativo. E é um Black Mirror infantil mesmo, assim, um Black Mirror de animação. Você não espera como as coisas acontecem. Cada vagão é quase como uma sociedade inteira lá dentro. E ele foi criado de uma maneira que ele poderia ter durado para sempre. Porque o Infinity Train, que é o trem propriamente do seriado, ele pode aceitar várias pessoas e cada pessoa tem uma jornada completamente diferente dentro do trem. Mas ele foi cancelado. Justiça para Infinity Train, né? Que ele merecia estar em algum lugar disponível, ele merecia mais amor, ele merecia ter sido assistido por mais gente. Eu acho que ele tem qualidade nível Hora da Aventura. É Steven Universe. Maldade que fizeram com esse seriado, hein? O próximo seriado é o motivo desse vídeo existir. Eu precisava de uma desculpa pra falar sobre esse seriado pro mundo inteiro, e essa é a desculpa perfeita, porque esse seriado, ele tá no meu coração de um jeito gigantesco, e eu não entendo como esse seriado não ganhou o valor cultural de Game of Thrones. Porque Game of Thrones é uma historinha estranha, de fantasia, que, de alguma maneira, conseguiu atrair todos os públicos. Todos. Todo mundo gostou. Foundation é a mesma
mesmo rolê. Foundation é da Apple Plus, que é um dos ótimos seriados que a Apple Plus tem, que fazem eu não odiar tanto a Apple e ficar feliz que vocês compram os celulares e computadores dele, porque é isso que tá servindo de investimento pra esses seriados fodas. Foundation é baseado nas obras do Isaac Asimov, que é tipo meio que um pai da ficção científica. As coisas que ele criou nos livros dele são usadas até agora como parâmetros para ficções científicas no geral. Eu queria ler essas histórias, mas eu nunca tive tempo, então quando eu vi que ia sair Foundation, eu fiquei muito empolgada, mas quando eu assisti, a experiência foi completamente diferente. Então, se você gosta de ficção científica raiz, gosta de ver o Lee Pace sem roupa, muitas vezes, e de Star Trek e Star Wars, você vai adorar esse seriado. Primeiro que ele é completamente impecável em questão de CGI e efeitos especiais. Você em nenhum momento pensa que aquele universo foi feito num fundo verde ou desenvolvido dentro de um computador. Ele parece realista. E a primeira temporada inteira custou menos da metade do que o terceiro filme do Homem-Formiga, o Quantumania. Custou menos da metade do que o Homem-Formiga custou. A temporada inteira. E você não vê uma coisa que fala, eles economizaram nisso. Baixo orçamento nisso. Não. Perfeito. O filme conta a história da queda de um império, segundo profecias e de acordo com a visão de várias pessoas. Esse império é comandado pelo mesmo rei em 3 estágios diferentes da vida. Então, desde quando ele assumiu esse poder galáctico, ele mantém uma versão jovem, uma versão adulta, mais pro velho, e um idoso, que são os 3 irmãos. O irmão amanhecer, o irmão meio-dia e o irmão pôr do sol. Eles reinam por um período de tempo e daí o amanhecer vira meio-dia, o meio-dia vira pôr do sol e o pôr do sol é falecido. Eles seguem a ideia que, tipo, cada parte da experiência de vida de cada um deles faz eles serem reis completos. Mas existe uma profecia falando que o reino deles vai cair. E eles estão lutando ativamente contra a profecia, enquanto outras coisas acontecem. E assim, o seriado te dá uma introdução e ele te joga para várias histórias paralelas que vão eventualmente cruzar uma com a outra. Então a gente conhece o universo criado, os outros povos, como os povos lidam com esse império, como os reis lidam com essa ideia de que eles têm uma vida útil, eles têm que cumprir coisas, eles são, ao mesmo tempo que eles têm todo o poder do mundo, eles são completamente presos à ideia do primeiro criador. Eles são obrigados a seguir exatamente os mesmos passos que eles seguem. Então tem religião, tem crença, tem ciência, tem profecia, tem tecnologia, tem tudo nesse seriado. Ele é foda! Por que o mundo inteiro não tá em total adoração? Por que esse seriado não foi divulgado que nem o Severance foi? Por quê? Se ele é igual ou superior o Severance. Sério. Assistam e voltem pra mim falar, porque é uma injustiça esse seriado não ser extremamente famoso no mundo inteiro. Extremamente. Não tem defeitos. Próximo seriado se chama The Other Two, que são os outros 2, que estava disponível até esses dias na HBO Max. Não sei o que aconteceu. Mas é a história de uma família que vive em Los Angeles. São 3 filhos. Um filho que sonha em ser ator, um filho que sonha em ser influencer e um adolescente. Esses 2 estão lutando de unhas e dentes pra fazer sucesso. Mas o irmãozinho adolescente deles é descoberto e ele acaba virando um Justin Bieber desse universo. Ele consegue dinheiro, fama, garotas, mulheres, sucesso, tudo. Tudo que os 2 irmãos sempre sonharam. E eles viraram meio que parte da caravana da criança. Eles viraram os outros 2. O que fez sucesso e tem os outros 2. Só que esse filme, esse seriado, ele é feito por pessoas que vivem nos bastidores de Los Angeles. Então tem muita coisa que é piadinha interna, que tem uma vibe de fofoca, sabe? As coisas que acontecem são realistas e surreais ao mesmo tempo. Tem uns episódios sobre a pandemia, como eles gravavam na pandemia, que é sensacional. É sensacional mesmo. O que faz esse seriado diferente dos outros é que a criança, o Justin Bieber, ele é um bom garoto o tempo todo. E ele é protegido pela família para que ele não sofra com a fama. Todos nessa família, eles se amam de verdade, eles se preocupam uns com os outros, mesmo eles sendo muito egoístas e egocêntricos. Então é uma comédia muito engraçada, tem uma premissa muito interessante de fofoca de Hollywood e uma família que se ama de verdade. Então é muito bom. Tem 2 temporadas. As 2 temporadas valem muito a pena assistir. E é interessante porque é um seriado que fala sobre abuso de poder em Hollywood, quem manda, quem é o mais famoso. E o seriado foi cancelado exatamente porque o produtor estava abusando de poder e tratando mal os atores. Coisa, né? Então se você gosta de 30 Rock, Unbreakable Kimmy Schmidt, esse seriado é pra você. Girls Five Ever, eles têm uma cara de humor da Tina Fey, sabe? É muito legal. Próximo seriado, Andoni, que tem no
Prime Video. Ele tem 2 temporadas e ele é todo feito em rodoscopia. O que é isso? É quando a pessoa grava as cenas e alguém desenha em cima da cena. Fica num estilo muito bem legal nesse filme. Conta a história da Alma. Ela sofre um acidente de carro e depois disso ela não vê o tempo da mesma maneira. E se eu falar mais que isso vai ser spoiler. A primeira temporada é para descobrir a verdade sobre a morte do pai, se eu não me engano. E a segunda temporada é sobre cura de traumas familiares. E cada episódio, como parece que ele é real, mas não é real e você não sabe o que é verdade. E na primeira temporada você fica o tempo todo pensando, será que ela só ficou doida depois do acidente? Será que é verdade? Será que é mentira? Você acaba não sabendo aonde a história vai indo. É por isso que eu estou dando tão poucos detalhes. Mas se você gosta de ficção científica, você gosta de BoJack Horseman, você gosta de séries que fazem você se sentir drogado e ficção científica no geral, esse seriado é pra você e tem as 2 temporadas no Prime Video. Próximo seriado, Amor Platônico, também da Apple Plus. Eu amei esse seriado! Então, se você gosta de Friends, de How I Met Your Mother e séries que falam sobre relacionamentos de amigo em geral, vocês vão amar esse seriado. Ele conta a história de 2 amigos que são amigos de faculdade. É como se aquele estereótipo do universitário festeiro que mal passou na faculdade, porque passava todo o tempo bebendo, usando droga, isso aconteceria se eles tivessem crescido. É um homem e uma mulher, a mulher tá casada, ela já tem 2 ou 3 filhas, e ele acabou de se divorciar, e eles meio que se separaram quando o cara ficou noivo e casou, porque a noiva não se dava bem com essa melhor amiga dele. Então eles se reencontram no momento onde ela tá tentando entender sobre a vida profissional dela, além de ser uma mãe e esposa, saiu de um relacionamento que ele achou que seria pra sempre. Por que eu amei esse seriado? Porque a história é fantástica, a história é divertida. E esses 2 amigos, em nenhum momento, vão deixar de ser amigos e virarem outra coisa. É platônico mesmo. Eles não sentem atração um pelo outro. Eles não têm pinhadinha de duplo sentido. Eles não ficam se relando o tempo todo. A relação deles não ameaça o relacionamento, o casamento da Sylvia, porque não é desse jeito a relação deles. E ver um seriado que eles mantiveram a amizade homem e mulher até o fim, sem duplo sentido, sem no final eles descobrem que eles estão apaixonados, sem uma tensão sexual, é muito legal. As aventuras dos 2 também são muito boas, porque eles são aqueles adultos que têm aspectos que não amadureceram, e o lado festeiro de um fortalece pelo outro, então os 2 viram meio que uma dupla de encrenca quando eles estão juntos. Mas é muito bom mesmo. E agora saiu a segunda temporada. Ah, e de Foundation, esqueci de falar. Foundation tá com a 3ª temporada rodando agora, que eu não assisti ainda, porque eu sei que eu vou ficar triste quando ela acabar, então eu tô segurando. Mesma coisa com o Platonic, que é o Amor Platônico. Segunda temporada tá rolando agora, eu tô esperando terminar pra eu assistir tudo de uma vez, mas já tá em 100% na crítica, porque ela é muito, muito redondinha mesmo. Próximo seriado. Flight of the Conchords. Eu acho que ele tá no HBO Max ainda. É um seriado mais antigo, que conta sobre um dueto chamado Flight of the Conchords, que veio da Nova Zelândia para fazer sucesso nos Estados Unidos. Eles têm um empresário e uma fã, uma só. Então, se você gosta de O que Nós Fazemos nas Sombras, tanto o seriado quanto o filme, eles são todos da mesma patotinha. Eles são todos dessa mesma frente de humor neozelandês. Eles são todos contemporâneos, então eles têm o mesmo espírito. Se você gosta de paródias musicais, que tem várias paródias musicais específicas para gêneros musicais super indies, assim, é bem interessante. Se você gosta de um humor desconfortável, tem isso também. E se você, acima de tudo, gosta de se sentir especial porque você tem interesses que ninguém mais tem, esse seriado vai ser pra você, porque ele é bem hipster, ele é bem indie, é um humor bem diferentão, eu amo, eu sou muito feliz com aquele seriado, ele me alegra demais. Próximo seriado. O nome desse seriado é Homens, é um seriado brasileiro que tem no Prime Video, e ele conta a história de um grupo de amigos que são homens padrão. Eles tiveram os privilégios de serem homens padrão, todos eles ganham bem, a maioria deles está em relacionamento, e meio que todo o universo deles entra em xeque quando o protagonista, que é vivido pelo Fábio Porchat, começa a broxar. O universo desses homens girava em torno dessa coisa da virilidade, girava em torno do pinto, pra ser mais específico, e de repente o pinto não funciona. O que leva o personagem do Fábio Porchat uma grande busca pra descobrir por que ele tá broxando. E a gente vai conhecendo as mulheres que ele pega, a gente conhece o pai dele, a gente conhece namoradas que ele já teve, peguetes. Ele é um publicitário e ele é rico. E nada disso é importante agora que ele tá broxando. E os amigos dele também têm suas jornadas específicas com os seus relacionamentos. Por que eu recomendo que você assista esse seriado? Porque ele não tem um fiapo de
perspectiva feminina. O que você quer dizer com isso, Neraci? É que o seriado passa uma sinceridade do que é um monte de homem conversando que eu nunca vi. Não tem filtro e ele não quer agradar ninguém. Então esses homens, eles vão tratar as mulheres como objeto, eles vão ser pejorativos, eles vão falar mal. Eles adoram ir numa casa de strip pra relaxar. E ao mesmo tempo que ele mostra essa performance do homem de uma maneira crua e sincera, como se a gente estivesse observando um grupo de amigos falando as coisas canceláveis dele, a gente também vê a jornada desses homens entendendo sobre o que é a masculinidade atualmente. Isso dentro da perspectiva masculina. Então nós, mulheres, entendemos várias coisas e ficamos meio assustadas. E vários homens podem se identificar com a jornada desses homens também. Porque são homens defeituosos, com problemas, com falhas de caráter, que não querem mudar. Eles não querem, mas eles estão sendo obrigados pela sociedade, porque a sociedade mudou e como cada um deles lida com isso. Vale muito a pena. E eu não sei porque também não divulgaram mais esse Homens. Parece que só jogaram lá no Prime Video. Outro da Netflix, esse é recente. E esse é Maldade, que a Netflix fez. É dos mesmos criadores do BoJack Horseman, que foi um puta sucesso na Netflix. Ele fez um seriado chamado Long Story Short. E é muito bom mesmo. Só que ele é completamente diferente de BoJack Horseman. E eu acho que a Netflix não gostou muito disso. De ele fazer algo tão oposto, tão criativamente diferente. É a história de uma família judaica. E a gente vai, cada episódio, ver trechos da vida dos integrantes dessa família, pequenos, mais velhos, casando, tendo filho, divorciando, sem uma estrutura narrativa. Então, um episódio é sobre o Natal da família, o outro episódio é sobre uma apresentação escolar, o outro episódio é como uma das filhas do casal conseguiu a namorada dela que virou esposa. Você sente o relacionamento, você sente o que tá acontecendo com essa família. E cada episódio é um melhor que o outro, só que a Netflix enfiou no cu essa divulgação. Então, se você quer um seriado que é de boa, que você não precisa obrigatoriamente assistir todos os episódios para entender o que tá acontecendo, você pode assistir episódio um dia, assistir outro. Você vê a família sendo retratada de uma maneira muito interessante. A maneira como a família lida consigo mesma é muito legal. Assistam muito, assistam a ponto de essa bosta desse seriado entrar no top 10 e a Netflix entender que o seriado é bom. E por último, esse eu acho que tem episódios completos legendados no YouTube. O nome é IT Crowd. Ele surgiu mais ou menos no mesmo período do Big Bang Theory. Só que ele come o cu do Big Bang Theory. Ele é muito, muito melhor. Então, se você gosta de nerdice raiz, você trabalha ou trabalhou no departamento de TI de uma empresa, você gostou até que de Big Bang Theory e você gosta de humor britânico, esse seriado é pra você. Esse seriado conta a história de uma empresa gigantesca que é incompetente e corrupta de várias maneiras diferentes. E eles tratam o departamento de TI como se fosse a escória do prédio. Eles ficam num porão, eles não têm direito à luz solar, eles não são chamados para as coisas, eles são completamente excluídos. E a liderança dessa empresa decide que o departamento de TI precisa de um líder. A contratada, ela apenas mente que ela entende qualquer coisa de computadores. Como esse filme ele é bem mais antigo, a internet, as coisas como a gente conhece, eram bem diferentes antes. Mas ela começa a falar incoerências digitais. Tipo, você conhece computador? Ela falou, sim, eu conheço mouse, eu conheço teclado, eu conheço Word, eu sei como é que entra na internet. E o dono da empresa, que também não entende nada, fala, ótimo, você é uma expert, você está contratada. E ela vira chefe desses dois, e os dois ficam furiosos, porque ela não entende nada de computador e eles vão ter que obedecer ela. Cada episódio é uma aventura diferente que eles passam, e todas as aventuras, elas beiram ao completo surrealismo. Mas, ao mesmo tempo, você sente a dor desses profissionais que tem que lidar com um monte de gente que não entende computador e nem trata eles como se fosse gente. Tem um episódio que a nova chefe do departamento de TI, ela mente que ela sabe italiano, porque a colega de trabalho dela estava fazendo uma maratona digital pelo Google Maps, então ela estava falando com as pessoas na reunião e correndo, porque ela estava fazendo uma maratona de caridade online enquanto fazia a reunião, e daí o chefe fala, cara, você tem que ser mais que nem ela. Daí ela fala, eu sei italiano. E o episódio inteiro é sobre ela tentando aprender italiano e ela conversando com italianos e fingindo que ela sabe o que tá falando. Muito bom. Mas o episódio que pra mim vende o seriado é que, como eu falei, são nerdões, não pegam mulher, nada. E um dia, um dos personagens consegue uma namorada lindíssima, gatíssima, linda, simpática, educada, gente boa, e ela é órfã. E um dia ele pergunta, mas o que aconteceu com seus pais? E ela fala assim, eu vou te contar, mas é uma coisa muito dolorosa pra mim e eu não quero mais falar sobre esse assunto nunca mais. E ele fala, tá bom. E ela fala, meus pais morreram queimados em um parque aquático. Como assim? E ela fala, não quero mais falar sobre esse assunto. E o episódio inteiro é todo mundo tentando entender como que um parque aquático pega fogo.
um fala, tipo, mano, eu já tive no parque aquático, tem água em todo lugar, como é que isso pegou fogo? E essa é a discussão do filme inteiro. Como que essa mulher ficou órfã com os pais dela pegando fogo num parque aquático. É incrível, é muito bom. É muito bom mesmo. Eu recomendo demais IT Crowd. É divertido, é muito legal. Bom dia, boa tarde, boa noite. Como vocês estão? Sejam todos muito bem-vindos ao meu canal. Meu nome é Neuraci, mas como sempre você pode me chamar de Neura. E o meu objetivo com essa roupa era ficar uma coisa mais renascença, mais medieval, porque eu queria peruca nova. Chegou esses babadinhos e tal. Mas eu não sei como, no processo eu acabei virando o Brad Pitt no filme Entrevista com o Vampiro. Não foi por querer, eu nem assisti o filme, mas infelizmente tá igualzinho. É isso mesmo, voltamos com a minha lista infinita de séries. E até acrescentei algumas coisas que vocês me lembraram nos outros 2 vídeos. Que inclusive o primeiro deu super certo e o segundo ninguém assistiu. Por que ninguém assistiu o segundo? Vocês podem me contar por que ninguém assistiu a segunda parte? Então vocês tratem de voltar e assistir a segunda pra entrar na terceira. Eu prometo falar mais devagar sobre as séries dessa vez. É que eu tenho um problema que eu estou resolvendo rápido. Mas eu sempre tenho a impressão subconsciente de que eu estou atrapalhando e estou falando demais. Então, quando eu não coloco isso no meu consciente, racionalizo de que quem quer me ver, e se a pessoa não quiser me ver é só sair do vídeo, eu consigo falar mais pausadamente. Mas a primeira vez foi isso. Eu fico tipo, meu Deus, eu tô atrapalhando. Daí depois que alguém fala, nossa, Neura, você falou bem rápido, eu, é. Tanto que eu demorei tanto pra fazer as compilações por causa disso. Eu achei que eu tava trabalhando. Mas estou melhorando isso. Não é vocês, tá? E vocês nunca demonstraram desinteresse nos meus vídeos infinitos. Sou eu que tenho que trabalhar isso. Novamente, as séries, boa parte delas eu não tenho a menor ideia onde vocês vão achar. Então, se você souber um lugar onde dê pra assistir legal ou paralelo, conta nos comentários. Que daí esses vídeos vão virar um grande fórum de troca de ideias de como assistir séries online de várias maneiras diferentes. A primeira série se chama Such Brave Girls. Conta a história de uma família disfuncional que tem uma mãe e 2 filhas. E as 3 são as piores pessoas do mundo. A mãe, ela sonha em achar um marido que pague as contas de casa. Mas o namorado que ela conseguiu é um pão duro desgraçado. Então ela acaba tendo que pagar tudo. Uma filha é completamente obcecada pelo namorado, porque ela tem todos os daddy issues possíveis, porque o pai dela saiu pra trabalhar e nunca mais voltou. E a outra menina, que é a criadora desse seriado, ela é uma lésbica, onde a família inteira sabe que ela é lésbica, mas eles ignoram isso pra ela continuar namorando um cara que paga a conta de luz na casa. Então, é mais um daqueles seriados que ele é tão bom, ele é tão sensacional, que ele pode fazer absurdos e não ser cancelado. Porque ele é realmente muito, muito bom. Tem um arco da menina, da irmã mais nova, que ela trabalha numa casa de parquinho, assim, aqueles parquinhos de criança, sabe? Ela se veste de princesa e ela decidiu ter um affair com um homem mais velho. Porque, segundo ela, ele teria muito mais adoração por ela, já que ela é jovem e ele é velho. Só que esse cara, ele é casado e ele não quer ter um affair com ela. Então, o tempo todo, ela tá falando, você quer esse affair ou não? Ele, não, eu sou casado. Ela acha que eles estão vivendo um romance e ele o tempo todo, tipo, não, eu tenho mulher, eu tenho filha, para com isso. É nesse espírito. E o relacionamento da moça lésbica com o namorado dela também é ótimo, porque ele não se toca de jeito nenhum, ela não deixa ele encostar nela. Ele ficou assim na cama. Ele fala, mas eu posso encostar nela? Não, não encosta em mim. Não encosta em mim. Então, se você gosta de, acima de tudo, Fleabag, esse seriado é pra você. Por quê? Porque ele é o único seriado que eu assisti até agora que tem o mesmo espírito do Fleabag. A história não é parecida. São mulheres fazendo coisas que normalmente não é normal mulheres fazerem em séries, mas é exatamente o mesmo espírito de Fleabag. Exatamente. Você vai sentir as mesmas coisas com as ações dos personagens. Se você encontrar pra assistir, eu recomendo demais, porque tem 2 temporadas e é uma das poucas temporadas que eu choro de dar risada. E é por isso que eu recomendo ela pra vocês. Sucessor espiritual de Fleabag. Próxima série, ela não é tão desconhecida, mas eu acho que todo mundo no planeta Terra precisa assistir, que é o reboot do desenho do X-Men do Disney Plus, o X-Men 97, que é como se fosse a continuação literal do desenho da década de 90. Tipo, o último episódio já começa pra esse. E eles mantêm exatamente o mesmo espírito. Então, se você gosta de histórias em quadrinhos, de desenho de herói e de histórias adultas de herói, vocês vão gostar desse desenho. Porque é um dramalhão, é um sofrimento. Um traindo o outro, é um querendo pegar o outro.
É muito legal. E as coisas que acontecem, você sente o peso, sabe? Tem gente que morre, tem gente que quase morre. Você sente a dor da morte, porque todo mundo sofre com você. E vocês têm que assistir acima de tudo, por quê? Porque o criador, o cara que entendeu o espírito da coisa, ele foi saído da função de produtor porque ele já teve um OnlyFans. Sério, é um dos melhores acontecimentos da história da Disney depois que juntou com a Marvel. E eles tiraram ele de uma série que tá tipo em 100% no Rotten Tomatoes. Ninguém fala mal dessa série porque ele tem umas fotos mais picantes na internet. Isso é maldade, isso é ridículo. Eu recomendo que você assista porque é bom, porque é dramático, porque é sofrido, porque as roupas são incríveis e porque talvez, se a gente conseguir, a Disney entenda que não dá pra demitir um cara foda só porque ele gosta de mostrar a bundinha em troca de dinheiro. Próximo seriado, Unreal. Esse daqui, mais um que eu não tenho a menor ideia de vocês vão achar. Mas são 2 temporadas e são os bastidores de um programa de namoro daqueles americanos que eles chamam The Bachelor, que é tipo um cara, 30 mulheres e cada semana uma mulher é excluída diferente. Então, esse seriado conta os bastidores desse tipo de reality show. Se você gosta de reality shows no geral e de programas que tem treta, novelona, vocês vão adorar esse seriado. Qual que é o grande diferencial dele? Uma das produtoras e criadoras e roteiristas desse seriado realmente trabalhou em reality show de achar uma namorada na TV. Ela falou em algumas entrevistas que muito mais do que você imagina no seriado foi baseado em fatos reais. E a emissora que lançou esse seriado é a Lifetime. E eles têm um histórico de reality show nos Estados Unidos também. Então foi o background de uma empresa que conhece de reality show, uma emissora, e uma pessoa que trabalhou com isso. E as coisas que acontecem são atrocidades. A produção do programa acontece com 4 produtores, cada produtor tem 3 pretendentes. Quem conseguir fazer que uma das suas pretendentes consiga namorar com o bachelor, né, o cavaleiro que está procurando uma namorada, ganha muito mais dinheiro. No período de gravação, ninguém sai da gravação, ninguém dorme fora, todo mundo tá dormindo por lá. Eles têm que acompanhar 24 horas o que tá acontecendo e eles vão fazer de tudo que você imaginar para que tenha muito drama, muito problema, muito BO, para que tenha audiência. É coisa que acaba em polícia, é coisa que acaba em ambulância. Na primeira temporada, o pretendente de todas, ele é um membro da realeza britânica problemático. E ele veio para os Estados Unidos para limpar a imagem dele. Na segunda temporada, se eu não me engano, é um jogador de futebol que também desgraçou a imagem dele. E as 2 vezes é para melhorar a imagem deles com o público. Unreal, recomendo demais. Você sai assim, tipo... Gente do céu, que B.O. Mais um seriado britânico que eu não sei onde você vai assistir. Everyone Else Burns. Essa é a história. Eu acho que vai ser interessante para todas as crianças crentes que me escutam, que estão aí. Que é uma história de uma família religiosa fundamentalista. Eles pegam vários aspectos de várias religiões diferentes. É uma família que o pai é extremamente fundamentalista, não olha pro lado, não escuta ninguém. A mãe tá tentando o melhor que ela pode sem acreditar no que tá acontecendo. E os 2 filhos estão navegando na vida real com isso. O filho mais novo, ele tem uma vibe meio vem apocalipse logo. Vira e mexe, o pai é chamado na escola porque ele faz vários desenhos do apocalipse acontecendo com o pai dele sendo decapitado. E a menina, ela tá entrando na adolescência e ela está tendo acesso a outras coisas. É a batalha do fundamentalismo dela com as informações exteriores que ela sempre ouviu que eram a voz do mal, mas não parecem do mal quando ela chega a ver de perto, sabe? Esse seriado é perfeito se você gosta de religiões, seitas e comédia britânica. Porque eu recomendo que você assista esse seriado. Não sei quem fez, não pesquisei bastante, mas essa pessoa, ela conhece o Bel. Porque da mesma maneira que eles vão mostrar as incoerências dessa religião, eles vão mostrar a sinceridade dos membros. Eles fazem muitas coisas que você fica, eita, isso daí é suspeito. Eles cometem erros entre si, mas ao mesmo tempo você entende por que eles continuam lá e como eles se importam uns com os outros, apesar das limitações, sabe? Ao mesmo tempo que é um seriado engraçado, não é um seriado que humilha a crente. Eu acho que vale muito a pena você assistir se você encontrar. Próximo, mais um britânico. Eu tô meio viciada nos britânicos, né? Tá, o nome é Spaced. O Spaced é mais uma daquelas sitcoms de amigos, só que ela tem um diferencial. Ela foi criada e escrita pelo Edgar Wright. Não sei se você conhece o Edgar Wright, ele mora no meu coração pra todo sempre, por quê? Ele fez a trilogia do Corneto, do Todo Mundo Quase Morto, ele fez Baby Driver, ele fez Scott Pilgrim versus o Mundo, e ele basicamente é meu herói, assim. A maneira como ele edita os filmes conta parte da história. A edição dele é rápida, é diferente, as referências dele são muito boas, ele é outro nerdão de cinema, sabe? Eu sonho um dia conseguir editar da maneira que ele edita. Eu tô bem
longe disso. Então a história são 4 amigos que moram num prédio e acontecem as coisas mais estranhamente surreais com eles. O engraçado é o relacionamento entre eles e as piadas entre eles. Eu não vou deixar muitos detalhes. É um seriado mais antigo, a qualidade não é tão boa. Acho que tem até no YouTube, mas é muito engraçado. É muito, muito engraçado mesmo. Se você gosta de Edgar Wright como eu, perfeito pra você. Esse tem no Prime Video e vocês falaram nos comentários. O nome é Kevin Can F, daí 3 pontinhos, que é de fuck, himself. Quando você vê a história inicialmente, é a história de uma família de sitcom, uma família estilo Homer Simpson, sabe? Que a mulher é muito mais bonita que o homem, ela é super dedicada, o cenário é bem iluminado, ele tem um irmão que é mais burro que ele, um pai que é machista, e parece uma sitcom zona, assim, parece um Friends, parece um Everybody Loves Raymond, e é todo mundo rindo, você tem aquela risada enlatada atrás, sabe? Só que o que faz diferença é que esse elemento de comédia e sitcom só acontece quando o Kevin está na sala. Quando ele sai, vira um drama. A luz acaba, o sorriso termina, a risada para de acontecer. E a trama vai girar em torno disso. De quão indestrutível um homem narcisista e engraçadão pode ser na vida de uma pessoa e ninguém vai perceber porque ele é engraçadão. Ele é divertidão, sabe? Ele é o gordinho simpático. São 2 temporadas e você só vai falar eita porra no último episódio da última temporada. Não vou dar nada de spoiler porque quando eu assisti eu fiquei... Gente do céu, tanto que eu parei de assistir um tempo, alguém falou, volta e assiste, deu, tá, sensacional. Tem um seriado, uma sitcom americana, se eu não me engano é King of the Hill, que ela era muito famosa. O ator que fez King of the Hill fez uma nova série. Nessa série o nome dele é Kevin, inclusive. E ele tinha uma esposa muito mais bonita que ele, só que o ator, que também é produtor, não gostava dessa atriz. Então ele fez a emissora demitir essa atriz e chamar a esposa do King of the Hill pra participar com ele desse seriado. E a criadora, o criador desse seriado, falou, nossa, conviver com um homem desse na vida real deve ser insuportável, né? E ele fez um seriado baseado nisso. Nunca vi uma abordagem dessa pra contar uma história, gente. Tem no Prime Video, assistam, porque aquilo é narrativa ouro. É storytelling pra caralho. Próximo é um seriado gostosinho, que eu vou inaugurar a categoria séries que dá pra você assistir no horário de almoço. O Vazio da Netflix tem 2 temporadas, é uma animação, é outro que foi jogado lá no Netflix, sem ninguém assistir, sem nenhuma divulgação. É a história de 3 amigos que acordam numa sala fechada, sem janela, sem porta, sem nada, e eles têm que sair de alguma maneira daquela sala. Nada que eu não posso falar mais nada, porque cada passo que acontece na série é interessante saber. E você vai, eu tive teorias e tava certo minhas teorias, mas você vai ficar curioso até o final da temporada pra saber o que tá acontecendo. É muito legal, é curtinho, dá pra assistir rapidinho, vale a pena, é um daqueles seriados que você fala, nossa, eu queria me entreter, mas eu não queria passar todos os dias da minha semana pensando nisso. É esse, é uma tarde de domingo chuvosa, que você não tem nada pra fazer, você fala, ah, vou assistir, muito bom. Próximo seriado, eu não ia falar, mas vocês falaram nos comentários e eu não sei se ele é subestimado ou não, porque na minha bolha, ele é ouro, ele é amor, ele é vida, eu não sei como é isso pro mundo. Mas o nome do seriado é O Que Nós Fazemos nas Sombras. Ele é a adaptação serial do filme O Que Nós Fazemos nas Sombras, que é um documentário sobre vampiros vivendo nos dias atuais. E ele vai fazer estilo The Office. Então, se você gosta de Parks and Recreation, Crepúsculo, Garotos Perdidos, Thor Ragnarok e o filme original Que Fazemos nas Sombras, que eu recomendo demais. Thor Ragnarok é porque um dos criadores e produtores é o Taika Waititi. A ideia do documentário é que, assim, a gente sempre vê os pontos legais dos vampiros. Vampiro mordendo alguém, vampiro sendo caçado, vampiro arranjando esposas, fazendo orgias, indo pra bailes, sabe? As partes legais. Mas e o resto? Já que eles vivem por tanto tempo, eles têm que ter momentos chatos. Então a gente vai ter respostas de como eles se arrumam se não tem espelho. Quem limpa o sangue das vítimas que fica jogado no chão? Quais poderes extras cada um tem? Qual é a interação real deles com os vizinhos? Cada episódio, ele é mais caótico e mais surreal e mais sensacional que o outro. É o tipo de coisa que eu me inspiro a escrever alguma coisa tão genial e engraçada quanto eles fazem. Tem, acho que 5 temporadas. Eu sempre erro o número de temporadas, vocês me corrigem, mas são várias temporadas.
temporadas, é engraçado, é curto, você pega amor por todos os personagens. What We Do in the Shadows, o que nós fazemos à sombra. Outro que vocês me lembraram nos comentários, It's Always Sunny on Philadelphia. Vão falando da que haja seriado. A história é assim, imagine Friends, ou Cheers, se você conhece Cheers. Só que todos os personagens são péssimas pessoas, todas. Ninguém daquele seriado tá pra ajudar ninguém. É um grupo de parentes e amigos que eles trabalham em um bar decadente. Um dos personagens, que é perfeito, que é vivido pelo Charlie Day, ele não é necessariamente alfabetizado. Ele trabalha na parte de limpeza do bar. Mas as coisas que essas pessoas se metem é incrível. Pra você ter uma ideia, um dos personagens, ele engordou tipo 35 quilos, porque sim, não fazia parte da história. Ele só achou divertido ele vir de uma temporada pra outra com 35 quilos a mais. E depois ele emagreceu e ficou bombado pra uma outra temporada também, porque sim. Os 3 homens principais do seriado, eles são os criadores também dessa série. Então, eles fazem muito o que eles quiserem, assim. E ela é uma das sitcoms mais longas da história. Então, se você gosta de Family Guy, Archer, American Dad e Arrested Development, que eu expliquei nos outros vídeos, você vai adorar. E fora que é um dos seriados da categoria que eu estou inaugurando agora, que é seriados pra você ver na hora do almoço. Por quê? Porque dá pra você ver 1, 2 episódios, você não vai ficar viciado, você não vai querer saber o final, mas vai te entreter. E vai te entreter por muito tempo, afinal são infinitas temporadas. Então, se você gosta de personagens ruins fazendo coisas ruins num contexto estranho, esse seriado é pra você. Próximo seriado infinito pra vocês assistirem na hora do almoço, Bob's Burgers. Eu achei que ele era mais conhecido por aqui, mas pelo visto não, né? Porque pelos comentários, enfim. Bob's Burgers, se você olhar, parece mais, tipo, só olhar assim de frente, parece mais uma animação da Fox, de uma família, que todo mundo é meio pobre, todo mundo apronta um com a vida do outro. Só que não, esse é diferente. Então, se você gosta de Gravity Falls, Schitt's Creek, e o que nós fazemos na sombra, que eu indiquei agora há pouco, vocês vão amar esse seriado. Qual que é o grande diferencial dele? As pessoas dessa família se amam de verdade. Inclusive, isso é uma das bases, um dos valores desse desenho. Eles não vão fazer nada que seja de uma família que não se importa um com o outro. Então nós temos o Bob. O Bob, ele é cozinheiro, ele é dono do Bob's Burgers, que é um restaurante que já pegou fogo umas 15 vezes. Isso você vê na abertura deles. E ele não é um Homer. Ele não é burro. Ele só é um pai de 3 filhos que cuida de um restaurante tentando fazer o melhor pela família dele. Ele vai fazer coisas que são diferenciadas. Porém, ele nunca faz por omissão ou por indiferença, por egoísmo. Ele ama aquelas crianças e ele ama a esposa dele, que é a Linda. Ela é super alto astral, ela adora sair cantando por aí, ela fica do lado do Bob o tempo todo. Os dois trabalham juntos, os dois se apoiam e os dois não brigam o tempo todo. Não é tipo a mulher super responsável que tem que cuidar do marido crianção. Não. Os dois estão em pé de igualdade em relação ao adultismo e os dois apoiam a loucura um do outro. A Linda não entende o amor que ele tem pela cozinha, mas ela apoia. A Linda inventa algumas coisas absurdas, tipo participar de uma passeata que vai ter na cidade onde eles moram, e ele não gosta nada, mas ele ajuda a costurar todas as roupas, porque ele ama a esposa dele. E os 3 filhos deles, eles têm traços de personalidade que são característicos, só que eles não importam. Então a gente tem a Tina. Tina entrou na puberdade. Ela tá puberdade. Ela escreve fanfic. E ela provavelmente tem autismo. Provavelmente tá no espectro. A Louise, ela nunca tira uma orelhinha de coelho que ela ganhou quando ela era pequena. E ela tem tendências psicopatas. Ela gosta de ver o mundo pegar fogo. Eu sou uma mistura de Tina com Louise. Porque a Louise não consegue ver um negócio que ela quer destruir. Ela adora o incêndio, ela adora causar o mal. Porém, de bom coração. E por último é um menino que é o Gene. O Gene pode ou não ser LGTB, porque ele adora se vestir de várias maneiras diferentes, não só de mulher. Ele adora fazer piadinhas é que vocês me entendem. Só que nada disso é relevante na história porque os pais apoiam essas crianças indiferentes. Cada uma na sua loucura, ele apoia. Se a Tina fizer parte do espectro, não é irrelevante. Eles apoiam a jornada dela escrevendo fanfic sobre cavalos. A Louise, mesmo fazendo loucuras, ela ainda é a garotinha do papai. Eles se entendem. Ele permite que ela expresse a criatividade destrutiva dela. E o Gene, ele faz música, ele faz show pra ele mesmo. Teve um Halloween que ele se vestiu de Queen Latifah. E todos se apoiam, sabe? Eles são diferentes e eles se apoiam. E isso é muito legal. Eu acho que esse é o meu desenho de conforto, assim. E fora que tem 200 mil temporadas. Deixa eu ver se eu anotei aqui. Não, eu escrevi 1000 temporadas.
Então você pode ir assistindo, e assistindo, e assistindo, e assistindo. Comendo muito, que você vai se encantar muito pela família. Ah, e todos são muito musicais também, sabe? Vira e mexe tem número de dança, porque os criadores têm esse passado musical. Próximo é uma animação da Netflix. E eu acho que vocês já conhecem, mas como passou um tempo é bom relembrar. O nome é She-Ra e as Princesas do Poder. O desenho da She-Ra segue a origem inicial dele, que é para ser o He-Man menina. O nome do He-Man é Adam, ela é a Dora. Eles nem tentam. E todas as amigas da Dora no desenho original parecem uma coisa assim, meio boneca inflável, porque elas têm que seguir o molde da bonequinha de plástico para quando for vender o brinquedo seja exatamente igual ao desenho. Então elas não têm aquela coisa de movimento e tal, mas é só aí que a história é igual. Quem fez, pegou essa narrativa e transformou numa animação de aventura e fantasia focada no público não homem hétero. Eu acho que qualquer um que não for hétero top vai adorar She-Ra e as Princesas do Poder, porque é muito bem feito. Então, se você gosta de cores, você gosta de unicórnios, você gosta de princesas guerreiras, e se por acaso você é uma menina que gosta de beijar meninas, esse desenho foi feito pra você. Por quê? Porque esse desenho é extremamente lésbico. Na verdade, não é lésbico. Ele é um desenho onde ninguém é hétero. Qualquer parte do espectro de todas as letras vai ter alguém que é de alguma letra. E isso não é colocado, se isso é uma coisa que incomoda alguém, de uma maneira tipo, ai, minha amiga lésbica, venha cá, meu amigo trans, vamos todos juntos em direção ao arco-íris da diversidade. Não, existe uma diversidade e é isso. E tem um cavalo que ganha poderes de fala e ele é meio comunista. Eu amo o cavalo, eu amo aquele cabelo do cavalo. Eu sonhei meses em como acertar as cores do cabelo do cavalo, da crina do cavalo, depois que eu assisti. E fora que o desenho tem uma coisa que é diferente, que eu acho muito legal se você tiver filhos, a diversidade de corpos dos personagens. A gente não tem um tipo de corpo só, não. E todo mundo é herói. A gente tem guerreiros que tem um corpo mais de pera. Os meninos não são, tipo... É muito interessante pra você ter essa lição de diversidade, sabe? Sem parecer óbvio ou escrachado. Próximo também é da Netflix. Eu não sei o que a Netflix fez para fazer um negócio tão superior e esconder. O nome é O Mundo dos Centauros. A história de um cavalo de guerra que acaba entrando num outro mundo. Num mundo onde tudo é mágico, fantasioso e bem estranho. Enquanto no mundo original dessa cavalo, as coisas do cavalo, é um cavalo, ou uma cavalo, eu não lembro, são super sérias, dramáticas, assim, um negócio meio dark fantasy. O mundo dos centauros, ela é super feliz. É como se, tipo, os Teletubbies teriam desenhado esse universo. O que já é muito legal. Do nada, as pessoas começam a cantar. Só que não é uma cantoriazinha. Não é um negocinho de boa. Elas começam a cantar músicas nível Broadway. É um negócio de vozes, é um negócio maravilhoso. Então você tá tipo, ai, desenho bonitinho. Quando começa a cantar, você fala, não, como assim? Então, se você gosta de fantasia, aventura, insanidade temática, então se você gosta de como esse canal é apresentado pra você no geral, você vai adorar Mundo dos Centauros. E você vai ficar surpreso a cada episódio, porque ele é bem bizarro, mas a qualidade das músicas é um negócio inacreditável. Eu recomendo demais que vocês assistam. Mais um que foi lembrado por vocês, que eu também achei que todo mundo já tinha visto, mas eu vou falar porque é bom. O nome é Crazy Ex-Girlfriend, que conta a história da Rachel Bloom, que é uma advogada de sucesso que não tá feliz na carreira dela. Ela consegue uma super promoção, mas ela não se sente feliz. E, inclusive, esse é o momento do primeiro episódio, porque os episódios são longos, tá? O primeiro momento do episódio você fica, tem coisa aí. Porque ela consegue a promoção e ela vai num canto e começa a pensar, é assim que você se sente quando está feliz. Isso é felicidade porque ela não consegue se sentir feliz. E ela acidentalmente encontra um namoradinho que ela teve num acampamento musical, que para ela foi o melhor acampamento da vida dela. E ela decide que ela tem que largar tudo e ir para uma cidadezinha minúscula, West Covina, para seguir esse amor da vida dela, da adolescência, porque nele tá na felicidade. Então, se você gosta de Flight of the Conchords, que é o que eu falei no outro seriado, porque ela falou em uma entrevista que foi uma referência dela, comédias românticas, romance e musicais, e neurodivergência no geral, esse seriado é feito pra você. Por quê? Porque na cabeça dela, todos os eventos acontecem em formato de musical. E ela referencia coisas que a gente lembra, sabe? E até hoje, o seriado acabou faz uns anos já, até hoje, dependendo do evento que eu vivo,
eu lembro da música na minha cabeça, porque é tipo Coisas da Mulher. No primeiro episódio, foi tipo, eu tava tipo, legalzinho a série. A última música se chama Sexy Getting Ready Song. É uma música que ela canta como se ela estivesse se arrumando para o homem. Só que mostra como é realmente se arrumar para o homem. É você passar gilete e cortar a perna. É você usar cinta de compressão. Você arrancar o bigode, arrancar os pelinhos do dedão, cortar a cutícula, quase sair sangue. É ficar 3 horas lá na maquiagem, é fazer a escova, é lavar o cabelo. É tanta coisa brutal que envolve a gente se arrumar por encontro que a música me ganhou demais. Tem uma música, são 5 temporadas. Eu vou parar de falar as temporadas porque eu errei todos que eu falei. Mas tem uma música que ela vai num acampamento adolescente, ela ganha um makeover das meninas. E a música é sobre se colocar em primeiro lugar pra ele. A ideia é que, tipo, você tem que mostrar como você é empoderada, você tem autoestima, por isso você tem que se valorizar e se colocar em primeiro lugar. Como que você faz isso? Colocando um salto alto, colocando um piercing, fazendo uma tatuagem na lombar. E daí ela tenta argumentar com as meninas, ela fala, mas se não é pra mim, eu não tenho que ficar confortável. E as meninas falam, não pensa muito nisso não. O segredo é se colocar em primeiro lugar pra ele. E outra música, que é maravilhosa, é uma que ela conseguiu chamar o Josh Groban para cantar com ela, que é basicamente uma música falando que nem tudo na vida é um filme. Às vezes coisas estranhas acontecem sem nenhum sentido, porque a gente não vive um arco narrativo. Nem tudo tem começo, meio e fim. Às vezes a vida só é estranha e às vezes a vida só não é justa. E cada episódio é meio longo, tá? Então esteja preparado para isso. Próximo seriado é esse da HBO, então eu acho que deve ter no Max. Eu acho que sim, né? O nome é Barry. É a história de um matador de aluguel, que ele é veterano de guerra. E ele, trabalhando em um caso, ele acaba descobrindo sua verdadeira vocação, que é a atuação. Então ele é um ator matador de aluguel. Se você gosta de Dexter, Diz que é amiga pra matar, ou a Fabulosa Senhora Maisel, vocês vão gostar desse seriado. Eu comecei a assistir porque eu amo o criador da série, que também é o protagonista, que é o Bill Hader. E é o tipo de seriado que me encanta porque ele é 100% violento, 100% depressivo e 100% caótico ao mesmo tempo. Ele vai ficando mais deprimente conforme a série vai passando, porque o autor se nega a deixar ele sem viver as consequências das próprias ações. Com cada final de temporada você fala, não tem como ele sair dessa. Ele consegue, na outra. Não tem como ele sair dessa. Ele consegue. É o tipo de seriado que você, tipo, você fica rindo, mas você fala, eita, mas você ri, daí você fica, puta que pariu. Daí você ri de novo, daí você fica, tipo, daí você chora um pouquinho. Tem um episódio que, sério, eu ri tanto desse episódio, porque ele não gosta de matar criança. Mas ele acaba sendo contratado pra isso. Só que ele chega na casa e a criança é 7 vezes mais capiroto que ele. No final, ele acaba correndo da criança. O empresário dele, tá esperando ele no carro, e ele fala, de jeito nenhum, essa criança é doida. Daí ele fala, você não tem coragem de uma criança? Ele vai, e daí ele volta 2 minutos depois falando, liga o carro, corre! E a criança começa a perseguir eles correndo, porque a criança foi treinada pra matar. Muito bom, meio depressivo, e ele é bem violento, assim, então esteja preparado pra isso. Próximo seriado, Smiling Friends. Acho que tem na HBO Max, porque é do Adult Swim. São as aventuras dos funcionários de uma empresa dedicada a levar a felicidade para o mundo que ela vive. Só que esse mundo, ele é muito estranho. Basicamente, uma pessoa fala, tal pessoa não tá feliz, você tem que fazer ela feliz, e eles vão fazer coisas pra pessoa ficar feliz. Se você gosta de Beavis and Butthead, Rick and Morty, Big Mouth, LSD, Ecstasy, MD, fritar em rave e cheirar cola de sapateiro, esse seriado é feito pra você. Porque ele é pura insanidade em todos os aspectos diferentes, a ponto de eu não conseguir nem explicar direito, porque a animação parece caótica, as palavras também, a história. Você fala, eu quero ver um negócio estranho, mas bom, vocês vão gostar. Smiling Friends, recomendo, gosto bastante. Mais um seriado totalmente renegado, se chama American Auto. Ele tem 2 temporadas. E foi cancelado. É a história de uma grande fábrica de automóveis que está tentando se adaptar ao modelo atual de negócio. Tesla com um carro automático, com inteligência artificial que dirige sozinho. A história começa quando o CEO da empresa é demitido e uma nova CEO que trabalhava numa área completamente diferente é contratada. A gente tem uma CEO que não sabe do que está falando, funcionários que não entendem o que está acontecendo e uma banca de investidores burra, que acredita em tudo que eles estão falando. Enquanto eles estão mostrando para o mundo que eles são uma empresa inovadora, que eles estão construindo o carro do futuro, na vida real o freio não funciona, a inteligência artificial que controla a direção do carro não consegue identificar pessoas negras, que foi uma coisa que aconteceu de verdade nos testes dos carros autodirigíveis, eles não identificarem pessoas que não
fossem da cor branca. Tem muita piadinha que eu gosto muito desse mercado, que é quem vê de fora acha que é tudo beleza, eles são competentes, perfeitos, mas quem tá dentro sabe que é todo mundo gritando com o cabelo pegando fogo de um lado pro outro. E o melhor é que o carro que eles vão lançar se chama Pika. Pika com pica de Pikachu. E foi quando eu descobri que existia um animal chamado Pika. E a gente vai rir porque a gente é da quinta série toda vez que eles falam Pika. E por último, You Are the Worst. Essa é uma comédia romântica que conta a história de amor entre duas pessoas autodestrutivas e tóxicas. É isso mesmo que você tá ouvindo. Então, se você gosta de comédia romântica, personagens mau caráter e situações engraçadas que são engraçadas pelo desconforto, esse seriado é feito pra você. Ele é o tipo de seriado tão bem escrito que ele faz tudo que é cancelável e você não sente a vontade de cancelar. Eu acho que porque ninguém naquele universo presta. Quem presta acaba fugindo. Os atores são bons, o roteiro é bom, tudo que acontece, as histórias são interessantes, mas não tem arco de crescimento. Ninguém evolui nesse seriado, tá bom? Enfim, chegamos ao final da parte 2 dos indicados favoritos subestimados que eu amo e ninguém mais ama. Talvez ame, mas é segredo. Vestida de vampiro ocidental. Se você gostou desse vídeo, curta esse vídeo. Se você não é inscrito no meu canal, se inscreva no meu canal. Se você quer saber mais indicações de séries, eu fiz uma pá de parte já. Não sei se é a 4 ou se é a 5. São muitas partes já. Você vai ter muita indicação. Se você não é inscrito, se inscreva no meu canal. Veja a minha descrição. E a gente se vê na próxima semana. Ou a qualquer momento.